Olá pessoal, eu sou Gilberto Sabino, presidente do Simpróprio, Sindicato dos Professores da cidade paulista. E agora, neste momento, iremos entrevistar a candidata doutora Maria Aparecida, que já foi promotora da cidade e agora é candidata à prefeitura de Paulista. Nesta mesa aqui temos Ana Rita, diretora do sindicato, Iramar Vasconcelos, também diretora sindical, que iremos, nesse primeiro momento, realizar perguntas da diretoria para a candidata. Posteriormente, será a pergunta do escritório Machado Dias, na pessoa de Dr. Antônio. E a segunda parte serão feitas perguntas da categoria que foram enviadas pelos professores por meio das redes sociais, Facebook, WhatsApp e Instagram, tá bom? A candidata terá 3 minutos para poder responder as perguntas, mais um de tolerância. Por favor, candidata. Olá, paulista, olá, os paulistenses, olá, professores. Estou à disposição para os esclarecimentos que desejarem. Nossa rede de ensino municipal conta com mais de 50 unidades de ensino. Dentre elas, algumas unidades são exclusivas para a educação infantil, espaços próprios para educar e cuidar da primeira infância. Por vezes, esses espaços retiram crianças de situação de risco, enquanto estão sendo atendidas pedagogicamente. A partir da existência eficiente desses espaços, pais responsáveis podem se dedicar ao trabalho enquanto seus pequeninos têm assistência de qualidade. Qual é a sua proposta para as unidades de ensino já existentes em expansão, os CEMEDs, que antes eram creches no município paulista? Pois não, a proposta nossa do programa de governo é incentivar e estimular ainda e criarmos mais creches ou, como você falou aí, CEMEDs. E por quê? Porque além da nossa população, em sua grande maioria, não ter condições, os pais não usufruírem de condições financeiras, geralmente se fala muito em direito das mulheres. As mulheres têm direito, vamos dar direito às mulheres, mas não se dá as condições para esse direito. O que eu quero dizer? E por que isso vai influenciar na pergunta? Porque quando a gente faz mais creches, faz mais CEMEDs, faz mais condições para bebês, crianças, mais ainda as mulheres se desafogam do trabalho doméstico. E aí elas vão ter condições de procurar também se profissionalizarem externamente. E aí entra também uma outra ideia nossa, de chamar o Grupo S, todo o Grupo S mesmo, SEBRAE, SENAI, SENAC, vamos aí, vamos ver como é que a gente pode fazer para cursos das nossas mulheres. Aí eu acredito que nós estaríamos atendendo tanto as crianças como as nossas mulheres paulistas e havendo mais emprego. É o que mais está precisando atualmente em Paulista. Em todo canto, né? Obrigado, doutora. Olá, candidato. Existe um problema histórico nas escolas do Paulista, que é a falta d'água. Esse problema se perpetua pelo fato de ser a Compesa o responsável pelo abastecimento de água na cidade. E então é dado como um assunto encerrado pela prefeitura. Caso seja eleita, como enfrentará o problema da falta de água nas escolas públicas do Paulista? A falta de água em Paulista, como promotora que eu fui do consumidor, eu diria que eu tinha quase que diariamente queixas de todos os bairros. E de fato, era só e exclusivamente direcionado para a Compesa, porque é a empresa pública responsável pelo abastecimento. Ela está hoje sob o império de uma PPP, parceria pública-privada com o Estado de Pernambuco. Aí veio aí agora uma nova lei de saneamento, uma nova lei de abastecimento. E essa lei privatiza essa entrega. Aí nós temos que adequar
a nova roupagem jurídica, mas enquanto isso eu acho que não cabe, inclusive eu pedia, eu sempre, não era um pedido, era sempre que uma decisão, assim, olha, prefeitura, cadê os carros-pipas? Porque não pode faltar água. A água, ela é vida. E por água está se matando no Oriente Médio. Então era impossível. Então, enquanto nós não temos todo um arquivo da situação real de Paulista, sobretudo das escolas, eu vi algumas escolas com estrutura, deixa eu responder um pouco mais além, passível até de reformas. Não vamos deixar. É condição sine qua non. Não poderemos deixar. Inclusive fornecimento de água mineral, né? Não sei como é que está lá esse fornecimento, mas dizem que tem muita precariedade em todos os sentidos. Candidato, qual é a sua proposta com relação à ordenação do transporte alternativo na cidade de Paulista? Fazer um estudo, chamar técnicos especializados, e para isso nós já temos uma psicóloga especializada, que já tem 20 anos aí de trânsito. Fazer uma inteligência de trânsito. O que é inteligência de trânsito? Nós vamos formar uma equipe de profissionais, de engenheiros de trânsito, para analisar toda a cidade, ver aonde tem o maior fluxo de passageiros. Estamos ligados ao Grande Recife, que nos atende na área metropolitana. A nossa taxa, inclusive, tarifa, sempre há uma reclamação de que é a maior de todas, mas infelizmente essa tarifa ela sai de Paulista para Jaboatão. Você pode ir até Jaboatão. Não há tarifas que dizem assim, não, eu vou só até Recife, vou até Olinda e pago menos. Não, é tarifa única. Mas temos que contar também com outros modais. Hoje nós contamos com o alternativo das combis. Eu pretendo conversar com as entidades dos combeiros, que eu sempre conversei, sempre tivemos muitos embates dentro da promotoria do consumidor, que eu era promotora também do consumidor, e para ver a questão de segurança. Mas não é ideia, a prioristicamente falando, até muito pelo contrário, de aprimorar o atendimento por essa via. Há bairros, o Janga mesmo não tem ônibus para o Perópolis. Então não se pode dizer assim, não, vamos encerrar com as combis. Seria, eu acho, com uma certa irresponsabilidade. Até para eles que dependem que trabalham disso, que tiram o seu salário, o seu esforço, né? Os bombeiros, os trocadores, como para a população, já que não tem ônibus. Mas sempre se discute muito aí, questão de uso de micro-ônibus, mas aí é um outro investimento mais alto, mais de alto financiamento. Enfim, tem que se tratar com responsabilidade, muita responsabilidade. Eles já foram enganados uma vez por um prefeito anterior a esse, no sentido de levá-los a fazer empréstimos para comprar micro-ônibus, e não se logrou êxito. Terminou num inquérito dentro da minha sala. Obrigada. Tem que ter responsabilidade. Obrigada, candidata. A ausência de segurança pública de qualidade eleva os riscos dos civis, das unidades de ensino e de toda a comunidade escolar em serem vítimas de episódios de roubos, furtos e outros males. Sabendo que muitas unidades de ensino municipal pública do Paulista estão inseridas em áreas de vulnerabilidade e que muitas vezes estão lá abandonadas como único benefício do poder público para atenuar os índices de violências, qual a sua proposta para proporcionar segurança nas unidades de ensino,
no entorno da escola e aos munícipes da cidade? Veja, a questão da segurança pública, nós temos o quê? Constitucionalmente, é de competência do Estado. Portanto, nós temos a Polícia Militar. Daí, eu acho interessante sempre ter um contato quase que diuturnamente com o 17º Batalhão. Acontece que nós temos a Guarda Municipal. E aí, o que é que nós pensamos fazer? Guarda Municipal, vocês agora também, eles parece que a última lei deles lhes dá o poder de portar arma. Vamos colocá-los nas escolas, todas as escolas, sobretudo as de risco, que estão em área de periculosidade, chamada área de periculosidade. É de periculosidade porque o município também não está lá para ajudar, né? Mas aí é outro assunto. Mas vamos fazer com que a Guarda Municipal trabalhe supostamente na defesa do patrimônio público, que as escolas pertencem ao patrimônio público, e nas praças. E aí eles terem mais contato com as comunidades. Ora, se nós tivermos guardas municipais com poderes de portar armas, treinados, eles vão indiretamente dar segurança a essas escolas. De fato, as escolas que correm esse risco, normalmente há muito rodízio, quase que mensal, de professores, né? Os professores são vítimas constantemente de violência, tanto ao chegar como ao sair. E às vezes o pagamento não compensa o risco que eles levam. Então nós temos que dar segurança. É uma obrigação do município. E agora será a pergunta do escritório Machado Dias para a promotora doutora Maria Aparecida. Doutora Aparecida, o Simprop, ele tornou público o valor de mais de 60 milhões de reais que chegou ao município do Paulista, oriundo do tão falado precatório do Fundef, que foi uma ação movida pelo município contra a União. Por outro lado, existe um processo judicial movido pelo próprio sindicato desde 2017. Muitos gestores de diversos municípios do Nordeste estão fazendo acordos com os sindicatos respectivos para garantir o que diz a lei do Fundef, que 60% desses valores sejam repassados para os professores. Exemplo, tivemos agora no dia 23 de outubro o município de Caridade, no Ceará, fazendo esse acordo. Qual a posição da senhora sobre esse tema? Como prefeita, a senhora seguiria o exemplo desses outros gestores e faria um acordo nesse sentido? Com certeza, doutor. É uma pergunta que eu respondo com muita tranquilidade e orgulho. Pagaria, sim. Pagaria imediatamente. E eu lhe digo por quê. Porque quando eu fui bancária do Banco do Brasil, por quase 13 anos, ou 13 anos mesmo, né? Sempre era bom a notícia de que o governo federal alguém aí descobriu que houve um erro no plano Bresser, no plano Collor, então os funcionários têm direito a isso. Era aleluia, era uma bênção. Então, não tenho a menor dúvida. Está esse dinheiro lá, vamos pagar. Vamos pagar quem tem direito a essa verba. Aos professores, inclusive até como estímulos mesmo, como incentivo e valorização. São os profissionais, eu entendo, eu sempre tive muito consideração a dois profissionais que, para mim, eles são tudo dentro de uma sociedade. São os professores e médicos. Então, eu não tenho dúvida que essa verba do antigo Fundef, né, seja extraído os 40% e aplicado todinho
nas estruturas das escolas e o restante 60% rateado entre os professores da rede municipal. Agora iremos para o segundo bloco de perguntas que foram feitas pelos professores da rede municipal, enviadas pelo Facebook, Instagram, no WhatsApp. E a candidata irá sortear e entregar para os diretores aqui na mesa, perguntarem, ela responder e seguir sucessivamente o sorteio aqui com as perguntas. Candidata, quais os projetos de saúde preventiva no governo que a senhora pretende exercer, seja para crianças, jovens, adultos e, em especial, para a terceira idade? Certo. A saúde em Paulista é outro aspecto de fator nefrálgico lá em Paulista. Porque nós não temos ainda, nós somos de baixa complexidade sob o ponto de vista do SUS. Nosso atendimento fica em torno do básico, mas esse básico tá zero. Para se ter ideia, o ex-prefeito Ives fechou a maternidade de Paulista, a última. Uma cidade de 330 mil habitantes. Não tem mais maternidade. Ou seja, não é para nascer paulistense. Pode até nascer, se pagar na rede privada R$5.000, R$4.000. Aí o que está acontecendo? Nossas mulheres, ao sentir a dor do parto, estão correndo para Abreu e Lima. Se Abreu e Lima tiver tempo de atender, atende. Se não, tem que voltar através do SAMU para... Eu soube até que tem uma querendo falar comigo, que ela foi diretamente para a restauração, porque já estava correndo risco de vida. Então, eu acredito que não só preventiva, é um hospital das mulheres, das crianças, mas é restaurativa, porque está uma bagunça. Está uma bagunça. O atual, sabendo que não existia mais a maternidade, calou-se, fechou os olhos, até agora. Então, quem assumir, que eu espero que eu assuma no dia 1º, nós vamos fazer uma operação restaurativa. E depois ver o que se pode realizar sobre a nossa competência para a questão preventiva, a questão de vacina, atendimento às crianças, às mulheres. O que a senhora pretende fazer para melhorar a situação dos estagiários da área de educação, que, segundo a pessoa que pergunta, muitas vezes são contratados estagiários, mas atuam como professores em sala de aula? Primeiro, cadeia para esses prefeitos que deixam isso, né? E mandar para o Ministério Público ingressar com ação de improbidade. Porque isso é verdade mesmo. Há sempre um comentário assim. Eu tive isso numa escola em Recife, eu instaurei e chamei a diretora. Se ele ficar mais um dia, a senhora vai ter que ser afastada. É um desrespeito, é uma exploração. É inadmissível. Inadmissível. Ele é para ensinar. Ele é para aprender, desculpe. Absorver os conhecimentos, mas não para ocupar o espaço dos professores. De certo, que normalmente é um aluno que se sobressai aos demais. Mas ele não pode. Até porque aí entra a questão salarial. É impossível, impossível. Não vamos permitir. E eu quero que toda a sociedade, o SIMPROP, fique atento e possa entrar diretamente na minha sala para avisar que determinada escola tem alunos em estágio atuando para suprir os professores. Não,
Se está faltando professores, vamos fazer concurso. Vamos fazer concurso, vamos ver como é que a gente faz. Chama a categoria, chamam, não é bem a função de vocês, mas pode auxiliar o si próprio, mas vamos resolver. Não pode haver essa falta. Ou se dá um estanque aí, a esse histórico que vem nesse país de muitos e muitos anos, ou nunca vamos realmente dizer que há uma valorização do magistério. Candidata, o que será feito na sua gestão para inibir a entrada de pacotes educacionais privados na nossa rede municipal de ensino? Eu acredito que tudo passa por sempre cursos de aperfeiçoamento. Quando isso ocorre, é porque está havendo alguma falha a nível de administração na própria escola. Eu acredito que muitas vezes, a grande maioria, a diretoria, os professores, agem por inocência. Ora, tendo a ideia que eu tenho de informatizar as nossas escolas com auxílio aos professores, que hoje tem muitas ferramentas, e aí no campo da informática é o que mais vamos ter problema, sempre pedir aos professores que a menor desconfiança eles passem para o secretário de Educação para uma análise mais aprofundada. Porque não dá para você, a prioristicamente, dizer que determinada máquina é falsa, é clandestina. Eu mesma agora estou sendo vítima de um computador que eu comprei numa loja e é pirata. Já vou acionar os órgãos responsáveis. Então é isso, sempre pedir aos professores, os diretores, que fiquem atentos a essa prestação de serviço aí. Obrigada. Precisamos de um centro especializado para crianças com altas habilidades, pois o único lugar que trabalha com eles é em Recife. Além de melhorar os atendimentos para crianças especiais, tanto nas escolas quanto em postos de saúde e hospitais, quais projetos você tem a esse respeito? Dentro das possibilidades, disponibilidades financeiras, se possível, poderia se construir uma escola. Mas veja, a questão das crianças portadoras de problemas intelectuais, né, hoje que se fala assim, né, em Paulista é um caso assim de socorro. Eles não têm não temos AE, né, que dão assistência especiais, ou se tem muito pouco mesmo. Os professores também especializados na área são poucos, raros, e o que ocorre? Eles frequentam as mesmas salas de aulas dos normais, dos chamados alunos normais. Então, é muito delicado isso. Nós temos 600, ou são crianças, uma pessoa me disse, 500 ou 600 crianças portadoras. E não há um atendimento digno para eles. Me parece, o AE são em números muito poucos, assim, 22 ou 20, não tem condições. Ele tem que ter salas especiais para eles. Enfim, tem que se reestruturar, reorganizar esse atendimento escolar para atendê-los. Obrigado, doutora. Agora, concluindo a etapa, né, das perguntas enviadas aos professores,
a candidata doutora promotora Maria Aparecida terá 2 minutos para as considerações finais. Pois não, eu quero dizer para todos os professores, professoras do Paulista, que eu tenho um profundo respeito por essa categoria profissional, por entender que são eles que formam toda uma sociedade. Então é necessário oferecermos estruturas seguras e todo materiais que possam desenvolvê-los. A nossa ideia é informatizar. Eu soube que algumas escolas, são raras escolas que têm uma biblioteca, e sem biblioteca não há o desenvolvimento. Então a ideia é, se possível, criar um centro de convenções, mas direcionado para as escolas, para que elas possam utilizar, o magistério use para apresentação, aperfeiçoamento, biblioteca, enfim, impulsionar neste local a extensão dos ensinos, das aulas que são ministradas por eles. É uma responsabilidade enorme. Não se pode governar uma cidade esquecendo professores, professoras e médicos. Eu acho que tudo. Para mim, fazer política é procurar o bem, é procurar que sua sociedade cresça, e ela só cresce com os professores. Ela só passa a existir com os professores, passa a ter referência. Então, muito obrigada. Obrigado, doutora. Parabéns pelas respostas, viu? Tá. E estamos agora concluindo a entrevista com a candidata doutora Maria Aparecida. Muito obrigado. Muito Parabéns. obrigada. Bom dia para todos.